Fala meu querido, fala minha querida, beleza pessoal? Já faz alguns dias que eu não posto nada aqui no canal e o pessoal tem cobrado. Professor, cadê você? Professor, cadê as aulas? Estou de volta com uma excelente notícia para você. O seguinte, eu gravei um curso de redação para o DPEM, no projeto Treinamento Pesado. E a partir de hoje, toda semana, eu irei postar uma aula deste curso aqui no meu canal. Perfeito? Até fecharmos aí o curso completo, ou seja, vocês terão aqui no meu canal o curso completo de redação para o DPEM. Então você que vai fazer essa prova, você também que não vai fazer essa prova, mas se quer melhorar a sua dissertação, quer encontrar métodos para escrever a sua dissertação, é uma excelente oportunidade para você. Beleza? Chama o pessoal que vai fazer a prova do DPEM, chama o pessoal que quer melhorar na sua dissertação, manda conferir aqui no meu canal, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a aprovação de vocês. Beleza? Já começamos hoje, ok? Aproveita aí a primeira aula do curso de redação para o DPEM. Bons estudos! Fala meu querido, fala minha querida, beleza pessoal? Grande prazer mais uma vez estar presente aqui no projeto Treinamento Pesado para o DPEM, pensado, elaborado e criado pelo professor Vinícius Ferreira. Dessa feita um curso aí sobre redação e eu quero mostrar para vocês, quero passar para vocês métodos que eu tenho certeza que vai te ajudar a ser aprovado na prova discursiva do DPEM. Tá? Então eu não vou transformar você em um grande escritor, mas eu vou te mostrar o caminho para que você possa aí, fazer a sua redação e ter êxito aí na sua prova. Beleza? Antes de qualquer coisa, vamos aqui ver o que o edital nos traz, o que o edital fala a respeito da prova discursiva. Então vem comigo olhando aqui o edital, certo? Acompanha comigo o seguinte, pode olhar no seu edital aí, diz o seguinte: a prova discursiva valerá 20 pontos. 20 pontos. Desses 20 pontos, você precisa, para ser aprovado, de 10 pontos. Beleza? Só que nós vamos aí em busca dos 17, 18, 19 e com as bênçãos de Deus, dos 20 pontos. Tranquilo? Beleza? Então a prova discursiva, ela valerá 20 pontos. Esses 20 pontos vai ser distribuído, nós vamos ver daqui a pouco. E consistirá da redação de texto dissertativo. Então nós já sabemos que o texto ele será dissertativo, como é de costume aí da banca CESP, um texto dissertativo. Claro que a redação da banca CESP aí, voltada para o DPEM, ela tem uma diferença, certo? Nós vamos ver aí ao decorrer do curso. Então, texto dissertativo, prepare-se aí, esteja por dentro de um texto dissertativo, não é texto injuntivo, não é texto narrativo, não é texto descritivo, é um texto dissertativo, você vai precisar dissertar, ter conhecimento, certo? Do assunto, beleza? Vem comigo. De até 30 linhas. Olha só. Se é de até 30 linhas, é o limite. A sua redação não pode passar de 30 linhas. Beleza? O seu texto dissertativo precisa ter até 30 linhas. Professor, quantas linhas o senhor sugere que eu faça? Olha só. De 30 linhas, de 25, 27, 28, a partir do 25, não faça menos de 25 linhas. Beleza? Não faça menos de 25 linhas, porque isso demonstra pobreza, certo? Pobreza de conteúdo. Então, não faça menos de 25 linhas, até porque a quantidade de linhas vai te ajudar, você na hora da pontuação. Certo? Quanto mais linhas você escreve na soma para obter a sua nota final, se você tiver mais linhas, isso ajuda você aí na sua pontuação final. Beleza? Então, a partir de 25 linhas, consegui escrever as 30 linhas. Perfeito, muito bom, beleza. Tranquilão? Vem comigo. Acerca de tema
de atualidades. Se o edital parasse aqui, nós teríamos que estar atento a muitas coisas atuais. Só que esse edital ele nos faz um carinho, certo? Nos faz um cafuné, nos dá uma força. Ele diz o seguinte, ó, constantes no subitem 22.2. Ele já vai dar algumas temáticas, ele vai dar as temáticas que vocês precisam estar atentos aí para fazer a redação. Nós vamos lá no item 22.2, que vai trazer 4 temáticas. Ou seja, você precisa estar atento a essas temáticas. Primeiro, sistema de justiça criminal. Você precisa saber de tudo sobre isso. Você precisa estar atento às notícias sobre o sistema de justiça criminal. Você precisa estar atento a tudo que envolve sistema de justiça criminal. Beleza? Sistema prisional brasileiro e sistema penitenciário federal. Tá? Então, outra temática que você precisa estar atento. Políticas públicas de segurança pública e cidadania. Então, outra temática, beleza? Políticas públicas de segurança pública e cidadania. E, por fim, o papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais de segurança pública. Então, o papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais. O seguinte, perceba que você já não está mais perdido. Você já sabe qual caminho você deve trilhar. Você já sabe que na sua redação, claro que são 4 temáticas, mas que podem surgir vários assuntos aqui dentro dessas 4 temáticas. Mas você já sabe qual é o caminho que você deve trilhar, você já tem uma noção aí daquilo que vai ser cobrado na sua dissertação. Beleza? Então o edital ele é bem bacana, ele é bem amigável quando ele traz já quais são esses prováveis temas. Beleza? Vamos continuar. Ok, pessoal, vamos aí continuando com o edital. O edital continua dizendo o seguinte, olha só, o texto definitivo da prova discursiva deverá ser manuscrito. Olha só, então você que pensava em levar o seu notebook, levar o seu celular para falar no dia e o celular digitar por si só, então esqueça isso, beleza? O texto precisa ser manuscrito, é óbvio, né? Então não tem como levar o computador para digitar a sua redação. Então, manuscrito, perfeito, tranquilo, em letra legível. Olha só, muitos alunos têm essa dúvida. Professor, eu posso escrever a minha redação com letra de forma? E eu respondo, meu amigo, isso depende do edital. Certo? Apesar de que eu nunca mais vi um edital que cobra somente letra cursiva. Então, percebe que o edital diz que ele só pede e exige uma letra legível. É somente isso que a banca quer. Uma letra legível, independente se for letra de forma, se for letra independente, caixa, se for letra, ele só quer uma letra legível, independente da letra. Tranquilo? Só lá dentro. Letra legível, porém você precisa separar a letra maiúscula da letra minúscula, certo? Isso é fato. Então, se eu vou escrever letra de forma, eu preciso diferenciar quando for a maiúscula e quando for a letra minúscula. Início de período, eu tenho que diferenciar o A maiúsculo, né, na letra de forma do A minúsculo, certo? Tenho que diferenciar. Beleza? Depois de ponto, nomes próprios. Preciso apontar, preciso que o leitor veja essa diferença assim que ele bata o olho na palavra. Então, tranquilo? Então, independente da letra, o que você precisa se ater é que você precisa diferenciar. Quando for maiúsculo, você precisa diferenciar a letra da letra minúscula. Tranquilo? Perfeito? Vem comigo. Com caneta esferográfica de tinta preta, então tinta preta não vai para lá com caneta azul ou caneta vermelha, certo? Vermelha, Deus me livre.
Ok? Então, caneta preta, fabricada com material transparente. Então, compra umas 4, 5 canetas aí e já coloca no bolso e leva. Beleza? Porque no dia da prova é danado para falhar uma caneta. Não já falhou uma caneta contigo, não? Então, leva umas 5 no bolso. Tranquilão? Beleza? A prova discursiva avaliará o conteúdo, conhecimento do tema. Então, principal ponto aqui da prova discursiva vai ser avaliar o conteúdo, o conhecimento do tema. Meu querido, eu vou passar para vocês a estrutura. Vou passar para vocês métodos, regras. Eu vou passar para vocês tudo que abrange o texto dissertativo. Mas o que eu não posso colocar na sua cabeça é o tema, é o conteúdo. Isso aí é contigo, tá? Isso aí é você e você. Beleza? Então é ler, é estar atento àquelas temáticas que eu coloquei aqui, certo? É se atualizar, visitar os sites aí, com notícias atuais sobre os temas. Então, conteúdo é contigo. Conteúdo é contigo. Estrutura, métodos, é comigo. Beleza? Tranquilo? Então, perfeito. Vem comigo. A capacidade de expressão na modalidade escrita. A capacidade de expressão, deixa eu mudar aqui então, de expressão na modalidade escrita. Qual é a modalidade? Texto dissertativo. Certo? A estrutura do texto. Você precisa obedecer à estrutura textual. Vou já falar sobre isso aqui. Certo? Então, você precisa obedecer à estrutura do texto dissertativo. Você precisa saber se expressar com essa modalidade de texto. E o uso das normas do registro formal. Registro formal culto da língua portuguesa. Ou seja, eu preciso agora utilizar apenas a linguagem culta. Eu preciso me valer das regras gramaticais. Então, nada de colocar lá na minha dissertação. Isso é não. Tá? Existe na oralidade. Coloquialismo. Certo? Uma conversa no dia a dia, perfeito. Sem problema nenhum. Ok? Mas quando eu vou para a dissertação, que eu preciso usar a língua culta, a linguagem culta, certo? Permita-me apagar esse lado aqui, que fica melhor para eu colocar o exemplo. Para colocar exemplos aqui desse lado, certo? O apagador já não está muito bom, mas depois eu dou uma limpada aqui melhor. Então é o seguinte, eu não vou escrever lá na minha dissertação porque não se enquadra no registro formal culto da língua. O correto, segundo a gramática, é para. Preposição para. Esse para nós usamos na oralidade, no dia a dia, né, com um amigo, certo? Com um conhecido mais próximo. Beleza? Nada de colocar tá. Não existe nesse registro culto da língua. Certo? O correto é está e não tá. Tá tudo bem com tá tudo bem nada. Certo? Está tudo bem. Eu tô. Primeiramente não vai usar a primeira pessoa. Certo? Então, esse negócio de usar também agente, nada de agente. Claro que a gente não pode usar na dissertação aí nada que se refere à primeira pessoa, certo? Que inclua você no texto. Então, só para exemplificar que você não poderá usar coloquialismo. Você precisa seguir a norma culta, registro culto da língua portuguesa. Beleza? Então você precisa se valer das regras gramaticais. Perfeito, tranquilo, vem comigo, olha só.
o candidato deverá produzir, conforme comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo. A banca frisando aqui que o texto é dissertativo. Certo? Nós temos principais tipos de textos. O texto dissertativo, o texto narrativo, o texto descritivo e o texto injuntivo. E o mais cobrado aí é o texto dissertativo. Então, a banca deixa bem claro isso, que o texto que você irá elaborar é um texto dissertativo. Tranquilo? Beleza? Primando pela coesão e pela coerência. Então, coesão e coerência. Ligação entre os parágrafos. Ligação entre as ideias. Tranquilo? Então você precisa ter conhecimento de conjunção, de pronome, certo? Precisa ter conhecimento aí para manter o seu discurso de maneira sequencial, logicamente, discursar de maneira lógica. Então, tudo isso vai ser avaliado aí na sua prova discursiva. Tranquilo? Olha só, pessoal. Quando eu falo de texto dissertativo, nós falamos de dissertar, nós vamos escrever um texto em prosa. Nós temos o texto em prosa e nós temos o texto poético. O texto em prosa, primeiramente, o texto poético. Texto poético são aqueles textos que têm uma estrutura, tanto é que nós escrevemos a estrutura do texto poético, aqui é a folha, e a estrutura do texto poético é esse aqui, ó, nós escrevemos ele no meio da folha, certo? Geralmente. Tá? Claro que tem vários poemas que não seguem essa estrutura, mas a estrutura do texto poético, basicamente, é essa. Texto poético. Só que o texto que nós iremos escrever é um texto em prosa. Texto dissertativo. Texto em prosa. No texto poético, nós temos uma linha dessa aqui, eu chamo de verso. Primeiro verso, segundo verso, terceiro verso, quarto verso. E o conjunto dos versos formam o quê? As estrofes. Beleza? Já no texto dissertativo, nós temos aí um texto em prosa, que é aquele texto que você começa afastado da margem, com letra maiúscula, e esse texto, ele vai até o final da margem. Esse texto vai até o final da margem, até o limite da margem. Beleza? Cada um desses aqui eu chamo de linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. E o conjunto de linhas formam o quê? Os parágrafos. Enquanto no texto poético nós temos estrofes, no texto dissertativo nós temos parágrafos. Então nós temos o primeiro parágrafo, nós temos aqui o segundo parágrafo, nós temos o terceiro, no caso a nossa redação, nós vamos fazer com 4 parágrafos. 4 parágrafos, a nossa redação vai ser tranquilo, perfeito. Eu tenho certeza que nós teremos êxito aí. Beleza? E é o seguinte, uma coisa que eu já quero deixar bem claro. A questão da translineação. Professor, o que é isso? Quando você está escrevendo uma palavra e a palavra não cabe na mesma linha. Deixa eu me apagar aqui. Você está escrevendo a palavra lâmpada. Né? Até parece que vai ter a palavra lâmpada aí na sua dissertação. Está escrevendo a palavra lâmpada. E aí não deu. Você coloca o hífen. O hífen, você não coloca o underline, né, que nós chamamos o tracinho embaixo. Você coloca do lado, ao lado da palavra. Não coloque embaixo. O tracinho, o hífen, é ao lado da palavra. Até porque isso aqui nós aprendemos nos anos iniciais dos nossos estudos aí. Nós aprendemos a separar as sílabas das palavras. É esse princípio que você vai seguir
para fazer o processo de translineação. É para isso que você aprendeu a separar as sílabas. E lá quando você aprendeu a separar as sílabas, lembra que você separava assim, ó. Lâmpada. Você separava com um traço do lado da letra. E não assim, ó. Não é dessa forma. Então, portanto, siga isso aqui. Beleza? O hífen é ao lado da palavra. Ao lado da palavra. E não embaixo. Aí vai e coloca o restante na outra linha. Outra coisa interessante, o seguinte. Se você vai escrever uma palavra que já tem hífen. Olha só. Vou escrever uma palavra que já tem hífen. A palavra percebe-se. Opa, não deu. Para escrever percebe-se. Percebe-se por si só já tem o hífen. Certo? O que eu vou fazer, professor? Você vai fazer o seguinte. Coloca um hífen aqui do lado. Vem para a outra linha. Outro hífen. E escreve o se. Percebe-se. Essa é a forma correta de separação. Beleza, pessoal? Então percebam que eu coloquei um hífen para separar a sílaba e o outro hífen que já pertence à palavra. Certo? Então, essa é a forma correta de separação silábica. Beleza? Então, quando você for separar as sílabas, quando você for fazer o processo de translineação, você precisa se ater à regra de separação silábica. Perfeito? Tranquilo? Vamos fechar esse bloco por aqui, certo? E vamos dar sequência aí na dissertação. Vamos correr atrás de dominar os critérios, as regrinhas. E eu tenho certeza, pessoal, que se você, a depender de você, certo? Porque se depender de mim, eu tenho certeza. E dependendo de você, tenho certeza que você vai ter êxito, você vai conseguir a sua aprovação com essas aulas aqui sobre redação. Beleza? Vamos que vamos. Próximo bloco.